No vídeo de hoje, nós vamos falar de quais são os sinais que mostram para você, que revelam para você que a sua bateria para continuar onde você está não está mais legal, que você precisa sim de uma recolocação. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, nunca, só tem coisa ruim em um ambiente, principalmente quando você já está há muito tempo ali. Às vezes você tem um colega que você gosta, tem uma rotina que sai para almoçar e é legal, tem às vezes alguma atividade ali que você adora, mas quando você faz o mapeamento ali, 20%, 30% é o que te segura aquele local. Às vezes os outros ali já, sabe, já não tá colando mais e você fica empurrando, empurrando, empurrando. No vídeo de hoje eu quero trazer consciência para você identificar esses sinais. Antes que você comece, é o que a gente chama um fenômeno de descarrilhar, que é quando você começa a já baixar a performance, quando você já começa a ficar irritado, você já começa a dar respostas grosseiras, agressivas, e ali já é o seu corpo falando para você: eu não aguento mais esse lugar, mas eu fico aqui porque eu preciso, eu fico aqui porque eu não tenho para onde ir. Se você não procurar, realmente não tem para onde ir. Mas se você começar a aproveitar essa oportunidade para refletir, começar a olhar para fora, as coisas podem acontecer. Quando a gente fala de uma recolocação hoje, a gente dura em média 6 meses a um ano, dependendo da vaga. Vagas estratégicas, nível alto, demora um pouco mais às vezes. Então, quanto mais você começar em um passinho de cada vez, um pouquinho cada dia, fazendo esse ajuste, começando a ativar rede, network, atualizar seu LinkedIn, procurar colegas da sua área para ver se tem outras oportunidades com calma, com tranquilidade, sem deixar a emoção dominar e transbordar. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de quais são esses passos, esses sinais de que você não aguenta mais estar onde você está. Primeiro sinal, gente, falta de energia, onde você, quando só de você pensar de ir para aquele trabalho, você fala: ai meu Deus, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo, tem aquela reunião, não aguento olhar para aquela pessoa, não aguento olhar para aquele gestor, não aguento essa reunião. Gente, isso é um grande sinal, é o seu corpo falando para você que ele não quer mais aquele lugar, que ele não pertence mais àquele lugar, tá? Não é preguiça, não é corpo mole, é o seu sistema interno falando para você que está difícil continuar naquele ambiente. Segundo sinal, ansiedade frequente. Então você começa a ficar sempre em estado de alerta, sempre preocupado: "Que é comigo? Eu fiz, eu esqueci?". Sinal de atenção, porque você não está relaxado, você está sempre, parece que com o radar ligado. Viver nesse lugar é muito desgastante, é muito cansativo, então presta atenção se isso está acontecendo com você. Terceiro sinal, desalinhamento com os valores da empresa. É quando aqueles valores já não conversam mais com você. Eu já vi situações onde era, às vezes, empresa familiar, a pessoa cresceu naquela empresa, foi crescendo, foi desenvolvendo, e a empresa foi vendida. Quando a empresa foi vendida, mudou. De repente, assim, já o dono, né, a família de origem já não tem mais aquele poder sobre a hierarquia, sobre as estratégias da empresa, e aí você começa a ficar deslocada, aquilo já começa a ficar mais amarrado, sabe? De repente é uma estrutura mais fluida, aí quando entra uma corporação maior começa já a ficar mais estruturado, mais organizado. Tem duas coisas aqui. Primeiro, que às vezes você também tem que crescer, você também tem que se desenvolver. Agora, às vezes você está num lugar ali que não conversa mais com quem você é. Uma vez eu atendi uma pessoa exatamente nesse modelo. Ele foi uma das primeiras pessoas contratadas, e não era nem empresa familiar, era uma empresa americana que veio para o Brasil. Começou pequenininha, ela foi crescendo, e aquela vaga desse rapaz já não cabia mais ali. E aí ofereceram para esse rapaz faculdade, ofereceram para esse rapaz um local importante, um cargo importante na empresa, mas ele queria ir para a função de origem. Ele não queria ocupar aquele lugar, entende? E aí esse rapaz era uma pessoa assim que tinha filhos e a empresa gostava muito dele. Só que o coração dele não estava naquele lugar que eles estavam oferecendo. Tentaram, tentaram, ele acabou saindo. Então, ali é uma clara, esse exemplo que eu trouxe é uma clara incompatibilidade entre para onde a empresa foi e onde o profissional estava. O profissional não acompanhou.
Tem errado? Tem certo? Não, não tem. Tem você estar no local que é coerente com seus valores, que é coerente com aquilo que você gosta, tá? Outra coisa que acontece muito, que aí é um sinal clássico de que às vezes é hora de você sair. Quando você sente que você não é visto, que você não é validado, que você não é reconhecido naquilo que você faz, parece que você fica invisível ali, né? E às vezes não é uma questão ali do gestor diretamente, é uma empresa, estrutura que não tem um feedback, que não tem um sistema de progressão de carreira, de desenvolvimento da carreira. Tudo isso são coisas para você olhar, para você avaliar e você verificar se vale a pena você ficar nesse local. Porque isso, gente, no longo prazo começa a gerar muita desmotivação, muito desânimo na gente, tá? Casa com o próximo ponto, que é a estagnação profissional. É você perceber que você não evolui, perceber que você não cresce, perceber que parece que passaram 2 anos e você está no mesmo lugar. Isso desmotiva a gente. Isso não faz a gente ter aquele senso ali de pertencimento, de crescimento, de expansão. Isso vai minando a nossa energia, vai minando ali a nossa pulsão, a nossa força criativa, tá? E muito importante, quando isso começa a afetar o seu emocional, começa a te dar insônia, começa a te dar bruxismo, começa a te dar dor disso, dor daquilo outro, presta atenção. Que às vezes é o seu corpo falando para você que você está carregando uma carga muito grande e ele não está mais suportando essa carga. E aí sim é hora de você começar a se mexer, é hora de você começar a olhar para o mercado, é hora de você começar a avaliar e reavaliar as suas escolhas, tá? Outra coisa que às vezes acontece muito são relacionamentos tóxicos. É você não gostar daquele ambiente, não gostar daquelas pessoas, às vezes assim, aquele ambiente assim de muita provocação, de muita picuinha, de muita fofoca, de ninguém assumir nada, de ninguém se responsabilizar. E tudo isso ao longo prazo é muito desgastante. Aquele ambiente, às vezes, muito persecutório, onde você não confia em ninguém, onde que parece que tudo pode se voltar contra você. Isso, gente, no longo prazo é muito desgastante. E são sinais claros aí de que você precisa voltar a olhar para o mercado, tá? Salário também é um ponto muito importante quando o salário está defasado em relação ao mercado. Você já, de alguma maneira, já falou isso, às vezes falou que vai ter melhora e não tem melhora. Tudo isso no longo prazo vai dando esse desânimo, vai dando esse disgusting pra gente, né? Quando você começa a olhar para fora e desejar aquela mudança, e desejar aquele novo trabalho, desejar estar num ambiente diferente, entra em ação, se move, vai atrás. É um processo, nem sempre é rápido, às vezes é demorado. Então começa de mais, entre em ação, faz acontecer, não espera adoecer, não espera cair para você entrar em ação. Presta atenção no que eu estou falando, tá? Desconexão com esse propósito da empresa. Você vê que você não está mais ali, o seu corpo está ali, mas seu coração não, a sua alma não. Quando a gente vive isso, você tem que olhar, se respeitar nesse momento e falar: eu posso mais, eu quero mais, eu desejo mais, e fazer acontecer. Ir atrás, se colocar, buscar, fazer rede, fazer networking, fazer relacionamento e fazer isso sem intenção de mudar amanhã, sem desespero, com calma, com tranquilidade, se fazendo, porque só de você começar a colocar energia para fora, você vai ver que automaticamente você se retroalimenta, é como se você ganhasse ali uma carga extra para suportar aquele ambiente. O que não dá é para você ficar num local que você fala: nossa, eu só tô aqui por causa do dinheiro, eu só tô aqui porque eu não tenho outra possibilidade. Quem disse que você não tem outra possibilidade? Às vezes são as suas crenças ali, o seu pensamento que te limita. E quantas vezes eu vou falar para você, eu vi pessoas que um passinho que ela deu, ela saiu do lugar e foi embora. Só que é muito mais fácil você conseguir esse estágio quando o caldo não estourou de vez, sabe? Quando a corda não estourou de vez, quando você ainda tem energia saudável ali dentro de você para fazer essa transição, para fazer essa movimentação. E muito importante, cuida de você, cuida da sua saúde mental, cuida do seu bem-estar. Empregabilidade, gente, é uma coisa que a gente faz continuamente. Todo mundo tem que pagar conta.
todo mundo tem que trabalhar. Agora, você pode estar em ambientes que ressoam mais com quem você é, que te agregam mais valor, não só que tira, que tira, que tira. Isso não é para você ser criança mimada, tá? De querer ficar pulando de galho em galho toda hora. Não. Tem parte que é sua, tem a parte que é do ambiente. Eu gosto de falar isso porque, assim, eu não sou aquela vitimista, eu não sou contra a empresa, nada disso. Eu tô falando para você, enquanto gestor da sua carreira, enquanto pessoa que desenvolve a sua empregabilidade continuamente. Mudar a empresa você não vai, tá? A empresa é aquilo lá, você tem que ver se faz sentido para você continuar ou se não faz sentido para você. Você avaliou que não faz sentido para você, encontra rotas seguras para fazer essa transição, sem gerar adoecimento, sem você se colocar em risco. É sobre isso que eu estou falando aqui. E se você precisar de ajuda, eu tenho o meu kit LinkedIn Vitrine, que um dia você arruma o seu LinkedIn para começar a receber aí oportunidades e contatos de emprego. Também tem a minha mentoria Carreira em Destaque, onde eu pego na sua mão e te ajudo a construir uma marca pessoal forte para você comunicar com mais clareza os seus entregáveis, o seu potencial para o mercado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se tiver qualquer dúvida, me deixe saber aqui embaixo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!